Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema do evangelho de hoje é os dois discípulos a caminho de Emaús. Esses dois discípulos estavam tristes, vivendo a dor do luto porque Jesus tinha morrido. E eles, nesse caminho para Emaús, estavam conversando tudo o que tinha acontecido com Jesus em Jerusalém. E uma coisa muito bonita é que, enquanto eles estavam ali conversando, tristes, a caminho de Emaús, Jesus ressuscitado aparece para eles e começa a caminhar junto com eles. Só que uma coisa aconteceu: os dois discípulos não perceberam que era Jesus que estava ali, que estava conversando com eles, que estava escutando-os. E quando Jesus, nesse caminho, ele para, e aí tem um momento que ele parte o pão. Naquele exato momento, os discípulos reconheceram que era Jesus vivo e ressuscitado. Minha gente, o que esse evangelho ele pode falar conosco hoje? Quantas vezes que a gente vai para a nossa oração e ali conversando com Jesus, falando para Ele da nossa vida, dos nossos problemas, fazendo pedidos para Ele, não paramos, às vezes, para escutar Jesus. É verdade que na nossa oração a gente conversa com Jesus, a gente pede, a gente agradece, e tudo isso é muito importante que a gente faça. Mas uma coisa, às vezes eu fico pensando, será que a gente para escutar Jesus? Será que os nossos ouvidos espirituais estão atentos para escutar Jesus? É bem verdade que na nossa oração temos que reservar um momento para deixar Jesus falar conosco. Porque quando Jesus fala conosco, ele vai nos dando entendimento, direcionamentos que precisamos nessa vida. Mas também aqui eu quero acrescentar a essa partilha do Evangelho. Os dois discípulos a caminho de Emaús estavam tristes, conversando sobre o passado. E às vezes a gente é assim na vida. Gostamos de reviver o passado que nos traumatizou, que gerou tantas coisas negativas, e parece que às vezes a gente quer reviver o passado. Mas hoje, Jesus tem algo para falar ao seu coração. Não fique revisitando o seu passado. Não fique voltando lá atrás e se alimentando de lembranças negativas, traumáticas. É hora de você olhar para o futuro, olhar para Jesus e deixar que Jesus possa reescrever uma nova história para você. Que Jesus possa dar um novo significado para aquilo que lá atrás você viveu e que até hoje você guarda lembranças dolorosas, traumáticas e negativas. É preciso hoje pedir a Jesus que nos tire dos traumas e daquelas coisas negativas que às vezes a gente gosta de revisitar do nosso passado. O cristão olha para frente e não para trás, porque numa outra passagem da Bíblia Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o meu reino. Vamos olhar para frente. Jesus está vivo, ressuscitado. Vamos com alegria viver e celebrar a Páscoa de Jesus. Vamos rezar com o Evangelho de hoje? Querido e amado Jesus, queremos pedir que nesse momento o Senhor nos liberte das vezes que nós gostamos de nos alimentarmos das coisas traumáticas e negativas que vivenciamos no passado. E ficamos, Jesus, até hoje remoendo,
reclamando, murmurando de coisas, Jesus, que não acertamos no passado. Ensina-nos agora a reconstruir, a ressignificar, Jesus, a olhar para frente. Dai-nos, Senhor, essa esperança, essa força, essa coragem, Jesus, essa determinação de olhar para frente e não ficar olhando para o passado. Jesus, muito obrigado porque o Senhor está vivo e o Senhor está falando ao nosso coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.